Um bom curso para TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é, mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes, para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em Ação no primeiro link da descrição. Bipolaridade, obviamente, que ele tratar primeiro. O que eu falo para os pacientes? Imaginem uma pirâmide, né? E aí, lá no topo da pirâmide tem os transtornos de humor, abaixo da pirâmide vem os transtornos ansiosos depressivos, e ali na base vem os transtornos de neurodesenvolvimento, por exemplo, TDAH, autismo. Esses transtornos, TDAH, o autismo, se manifestam obrigatoriamente desde a infância. O TDAH até os 12, 14 anos, em geral, os sintomas já estão bem visíveis e perceptíveis. Se eu pego um adulto que vem com mais de um diagnóstico, seja uma bipolaridade, seja uma ansiedade, seja uma depressão, o que for, que também tem TDAH, eu sempre vou tratar, lembra o desenho da pirâmide, o que vem antes. O TDAH está aqui na base, né, do desenvolvimento, desde que a pessoa se desenvolveu. Então, eu preciso tratar isso antes, porque, pensa só, vou dar um exemplo bem simples. O que trata TDAH em geral? Psicoestimulante. Então, a palavra fala, estimula. Esse é um jeito bem simples do paciente entender, de maneira bem leiga, que eu digo assim, é que se você tem um transtorno que não está estável, não está tratado e não está controlado, aquela medicação pode estimular aquele transtorno e piorar os sintomas. Então, primeiro você trata o que vem antes para depois, quando estabilizado, tratar um TDAH. Boa, muito boa. Obrigado pela sua resposta. Obrigado pela sua pergunta, guia para pet. Tem mais uma perguntinha aqui que chegou, que vem a questão da... Cadê aqui a Joselma? Bom, é um drama muito familiar, né? Boa noite, doutora. Estou em investigação de TDAH para minha filha de 14. Desde os 6 procuro um diagnóstico e até agora nada. Aí ela continua. Todos os médicos e psicólogos diziam que era problemas comportamentais e com a adolescência veio o diagnóstico de ansiedade e depressão. Já tomou estalopram, lamotrigina, e há pouco levei a um psiquiatra particular. Tomou Ritalina no início do ano, mas até agora nenhum diagnóstico fechado. Esse diagnóstico pode ser fechado pelo psiquiatra mesmo ou precisa ser com o neuro? Estamos numa fase bem difícil na escola. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Ela é nova, tem 14 anos, a filha dela, pelo que ela disse. Então, assim, ali provavelmente no TDAH os sintomas já estariam perceptíveis. Mas é o que você também falou, Yuri, tem muitos diagnósticos com sintomas semelhantes. Então, a gente precisa entender o que é o que, entendeu? Colocar tudo dentro da sua caixinha. Eu não tenho como opinar na investigação diagnóstica de outro colega, porque eu não conheço a fundo o caso, eu não posso falar se é um TDAH, se é uma ansiedade, se é só uma depressão. O que acontece é que muitas vezes o paciente ele já quer sair da consulta com o diagnóstico fechado. E eu entendo esse paciente, porque ele já quer ter o nome do que ele tem. Mas eu falo, na medicina, 1 mais 1 é 2, na psiquiatria menos ainda. Por quê, Manu? Na medicina tradicional, se o paciente acha que está infartando, ele corre ali no hospital, vão rodar um eletro, vão coletar umas enzimas cardíacas e vai sair se o infarto está acontecendo ou não. A psiquiatria a gente não tem exames de sangue, de imagem, para falar TDAH, ansiedade. É tudo baseado em analisar, em investigar, em coletar informações. Então, acredito eu, baseado no que você está contando, no que ela me disse aqui, que se ainda não fecharam diagnósticos, é porque ainda não existem informações suficientes, sabe? E para isso, muitas vezes, eu encaminho meu paciente para um neuropsicólogo, onde vão fazer testes mais direcionados, com perguntas direcionadas e levantar hipóteses diagnósticas para depois voltar para o psiquiatra. Então, quando precisa de um detalhamento maior e mais preciso, seja de um TDAH ou de outro transtorno, então eu encaminho para o neuropsicólogo, em que em uma série de sessões, esse profissional vai avaliar isso com uma série de testes para direcionar melhor o diagnóstico daquele paciente. Então, se eu tivesse que dar uma orientação simplesmente com essas informações que ela me deu, eu falaria, procure um neuropsicólogo. Muito bom, é isso mesmo. Obrigado pela sua participação, Joselma. Uma perguntinha aqui do Karl Barmask, quer dizer, né? Como vencer o tédio de conseguir? Eu acabo me entediando muito rápido das coisas, fico procurando achar resposta em algum trauma. A gente sabe que o TDAH tem a questão da baixa tolerância à frustração, ou então quando deixa de ser uma novidade, cai mesmo o seu interesse, mas eu acho que isso exige um esforço ativo da pessoa. De qualquer forma, Manu, o que você pensa sobre isso, esse tipo de coisa? É uma queixa comum, não? Eu não sei se essa pessoa tem um diagnóstico ou não, então vou falar de maneira geral.
Primeiro, se fosse um diagnóstico, tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, medicação se necessário, terapia, sabe? Porque realmente, por exemplo, um TDAH pode ter isso de sempre buscar o prazer, de começar e de não terminar, mas existem muitas questões que não são do diagnóstico, são terapêuticas, são da personalidade da pessoa, são do jeito dela ser e estar, se comportar, agir e reagir no mundo. Então, de maneira geral, o que eu acho? Primeiro, se existe suspeita de diagnóstico, buscar ajuda profissional. E segundo, se não há um diagnóstico ainda, e se você acha que isso é seu, sempre buscar resposta em algum trauma. Eu digo para os pacientes que, às vezes, vamos dizer um erro, mas eu não queria usar essa palavra. Um equívoco do paciente é que ele se faz muitas perguntas. Os pacientes sempre criam perguntas e perguntas e perguntas a si, o tempo todo, tentando achar respostas. E muitas vezes, mais do que fazer perguntas, o paciente ele tem que buscar respostas dentro daquilo que já está acontecendo. Porque eu digo que alguns pacientes, eles se acostumam a viver no caos. Como assim? Tá sempre procurando um problema. Sempre atrás de uma coisa, sempre atrás de um problema, sempre criando uma nova pergunta e nunca buscando soluções. E eu vejo que na vida, de maneira geral, só tem dois lados para a gente estar. Ou do lado do problema ou do lado da solução, entendeu, Yuri? Então, eu ensino os pacientes a buscar soluções e não buscar novos problemas. Então, o dia a dia, ele é feito de rotina. A vida não é uma novidade para ninguém. Seja você tendo um diagnóstico ou não, o dia de todo mundo é uma rotina, né? Não é um dia você tá, sei lá, na Jamaica, no outro dia você tá na Maldivas, no outro dia em Nova York. A vida não é assim, a vida é feita da rotina. E a rotina, às vezes, pode ser tediosa, porque ela é uma rotina, mas é ela que constrói os nossos sonhos, as nossas metas. Então, às vezes, a gente tem que simplesmente entender que para as coisas funcionarem, a gente precisa ter uma disciplina, a disciplina da constância, da rotina, que nem sempre vai ser tipo, tô amando esse dia, mas tô construindo dias melhores, sabe? Então, acho que isso também vai da nossa percepção de como encarar nosso dia, né? E ter motivos, mais do que buscar motivação, é ter motivos. Então, quando você diz, eu tô me entediando rápido, se entediando do quê? Você tem motivos para ter a rotina que você tem hoje? A sua rotina está construindo uma coisa melhor? Ou é porque sua rotina, sei lá, você fica o dia inteiro, não sei, jogando videogame? Eu falo para os pacientes, aí realmente é uma rotina tediosa, porque você não tem motivos para estar fazendo aquilo. Então, busque motivos, que eu tenho certeza que sua rotina fica mais fácil. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.